Meu coração na minha boca está a palavra da fé, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu coração na minha boca está a palavra da fé, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, grito no esconderijo do Altíssimo. Por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Cristo é o meu refúgio, meu lugar seguro, alegria e paz governam todo o meu ser. Seja exaltado Deus, teu nome eu louvarei. Não temerei, não temerei, não temerei. Meu coração na minha boca está a palavra da fé, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu coração na minha boca está a palavra da fé, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Creio, por isso falo, creio, por isso canto, habito no esconderijo do Altíssimo. Cristo é o meu refúgio, meu lugar seguro, alegria e paz governam todo o meu ser. Seja exaltado Deus, seu nome eu louvarei, não temerei. Cristo é o meu refúgio, meu lugar seguro, alegria paz governa todo o meu ser. Seja exaltado Deus, teu nome eu louvarei, não temerei. Cristo é o meu refúgio, meu lugar seguro, alegria e paz governa todo o meu ser. Seja exaltado Deus, teu nome eu louvarei, não temerei, não temerei. Oh, não, 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 não temerei, não temerei. Oh, 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 não temerei, não temerei. Em meio às aflições, levanto a
as minhas mãos e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Em meio à escuridão, eu ergo a minha voz e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Eu canto aleluia, aleluia. Deus é bom, sempre bom. Eu canto em meio às aflições, levanto as minhas mãos e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Em meio à escuridão, eu ergo a minha voz e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Eu canto aleluia, aleluia. Deus é bom, sempre bom. Eu canto todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Eu canto é bom, Ele é sempre bom. Eu canto aleluia,
Aleluia, Deus é bom. Boa noite, gente, graça e paz multiplicadas. A gente está aqui junto hoje no nosso culto, num formato um pouco diferente. A gente vai estar conversando um pouco sobre a palavra de Deus e trazendo algumas instruções. Então eu convidei hoje o pastor Rogério para estar junto com a gente aqui, para estar ministrando a palavra, para a gente ter esse bate-papo, para a gente interagir, já que a gente não pode estar junto aí presencialmente, por enquanto, está tudo passando, a gente vai estar junto aqui como se você fosse a terceira pessoa dessa conversa, desse bate-papo aqui com a gente. Vai ser um tempo muito precioso, um tempo muito importante. Deus abençoe sua vida. Pastor Rogério, pode cumprimentar o pessoal aí de casa. Boa noite, pessoal. É um prazer para a gente estar aqui mais uma vez com você. Eu acho que esse novo tempo tem nos trazido surpresas como essa, por exemplo, né? A gente está aqui junto, eu e o pastor Márcio aqui, para estar trazendo algumas informações da palavra, algumas visões que Deus tem dado ao coração do pastor, aquilo que tem sido transmitido para a igreja nesse momento de crise, e continuar crendo na prosperidade do Senhor e na saúde divina para as nossas vidas. Então, pastor Rogério, eu queria já começar tratando dos assuntos que a gente tem visto, notícias, previsões as piores possíveis, como a gente, nós e os irmãos que estão em casa, como nós podemos nos guardar, administrar as informações que vêm, porque a gente não pode ficar também alienado, né? Alguns decretos têm sido feitos pelos governantes, algumas direções, instruções de como conviver, de como se relacionar. Então a gente precisa estar informado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar guardado dessas previsões, dessas profecias de que o pior vai acontecer, de que só haverá catástrofe, que a vida será muito pior daqui para frente. Como a gente viver nesse tempo se guardando disso tudo que está acontecendo? O importante, pastor Márcio, é que para nós que somos filhos de Deus nesse momento, é nos basear na palavra, né? A informação que a gente tem o tempo inteiro é informação de negatividade, de coisa ruim acontecendo, de morte, destruição. Não há como a gente esperar outra coisa desse povo, da mídia, que governa esse mundo através da informação, trazendo aquilo que pode denegrir a imagem da palavra, ou aquilo que Jesus já disse, que já fez por nós, a palavra já diz isso. E o importante nesse momento é evitar realmente assistir algumas coisas, participar de certo tipo de debate, como às vezes a gente assiste em televisão, em jornal. Você vê que hoje em dia cada emissora tem uma opinião diferente acerca do mesmo assunto. Existem vídeos na internet fazendo um paralelo entre a mesma informação, a mesma notícia transmitida por 3 emissoras diferentes. Você vê que cada uma vem com a finalidade diferente da coisa. A ideia da maioria é terrorizar o povo, é transmitir para o povo o pavor, o medo, porque o medo tem paralisado, como o senhor já falou aqui também, paralisado o povo, e o importante é se privar desse tipo de informação e guardar o seu tempo com a palavra, ouvindo a palavra, dando ouvidos a ela, mesmo não sendo alienado, porque quando vier essa informação, você está cheio da palavra e pronto para recebê-la e não ser abalado por ela. Eu fico pensando que, de fato, o medo é o pior inimigo, é pior do que o vírus, né? O medo, de fato, paralisa pessoas, o medo, de fato, faz as pessoas tomarem decisões sem pensar muito nas consequências. E eu tenho visto que o que tem roubado a paz são notícias, são previsões de desgraça, de catástrofe. E não que a gente deva ser alienado, como eu iniciei essa conversa, mas a gente deve considerar mais a palavra do que as previsões, do que as notícias. Há uma previsão bíblica, né? Há uma profecia, uma mensagem profética na Bíblia que fala a respeito de Deus cuidando de nós, de Deus nos guardando, de segurança, de provisão, de cura. Então eu creio que se há uma previsão que a gente deve considerar, é a previsão bíblica, é a profecia bíblica, são as promessas de Deus para nós, né? As promessas de Jesus Cristo. Então, eu queria que você falasse como é que você está lidando com isso no seu dia a dia, o que você tem feito, como é que você tem passado por esse tempo, diante de tudo isso que a gente está vivendo, que é tudo novo, né? A gente nunca viveu isso.
Verdade. Apesar de ser novo, a Bíblia já transmite essa informação do que viria. Mas é novo para nós que estamos nessa geração vivendo tudo isso. Eu penso que uma grande maneira de vencer o medo, como a palavra diz, é amando a palavra, porque o amor, como ela diz, lança fora todo medo, a ponto de colocá-la como primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. É impossível resistir nesse mundo com tanta informação negativa, com tanta pressão do inimigo, sem a palavra. Eu acho acredito firmemente, eu acho que nesse momento não é a palavra correta, é acreditar no que a palavra diz, a ponto de ser ela absoluta, a sustentação final da nossa vida. Não dá para você de casa pensar que nesse momento é assim mesmo. As pessoas costumam dizer, vai piorar, a tendência é piorar. Para o mundo, sim, mas nós precisamos crer que a palavra diz que nós vamos ser guardados dessas coisas e para nós só vai melhorar, porque o nosso fim é estar com Ele na glória, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ser conduzidos em triunfo. A palavra diz isso. Então, eu tenho procurado me manter informado, tecnicamente falando, mas objetivamente eu tenho me policiado com relação às confissões que tenho feito, daquilo que ouço o tempo todo. Você não precisa ficar como um boneco repetindo as coisas de forma aleatória, não, mas você pode responder a tudo que te cerca no seu dia com a palavra, né? Eu tenho me comportado dessa forma. No momento que possa vir um sintoma, você confessa o que a palavra diz, o sintoma vai embora. No momento que vem uma ameaça de uma perda financeira, você confessa a palavra e aquilo não se sustenta. Na verdade, a vitória é sua. No momento de acusação, de pressão, você fala do refrigério que a palavra traz para você e aquela pressão se desfaz. Então, a atitude maior que nós temos que ter nesse momento, pelo menos eu tenho procurado fazer dessa forma, procurar colocar a palavra em tudo, né? Até nas brincadeiras que nós fazemos, nós desenvolvemos a palavra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então não há nada que seja negativo na palavra. A verdade, a palavra é sempre positiva, ela sempre nos levanta. Até em Deuteronômio, onde a palavra fala sobre as maldições da lei, ela fala também das bênçãos da lei. Amém. Então, até as coisas boas da vida são relatadas ali naquela suposta palavra de maldição. Na verdade, existe sim a maldição ali, mas a palavra fala, tem de bom ânimo. Então, tem que ter bom ânimo no problema também. O problema não vai nos atingir, nos abalar, a ponto da gente ficar parado. Eu não posso paralisar diante da má notícia. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que crer no que a palavra diz, eu tenho procurado fazer isso, né? Me manter sustentado na palavra o tempo todo pensando na palavra. E isso não quer dizer, você pode pensar, pastor, isso vai me levar então a viver uma vida só da palavra, que eu não vou fazer mais nada além da palavra, eu não vou pensar. Eu não estou dizendo isso. Porque, na verdade, você guarda a palavra no seu coração e no momento que você precisa dela, você manifesta ela. Você vive sua vida normal, mas você tem a palavra dentro de você porque você coloca. É responsabilidade nossa fazer isso. Isso vai nos ajudar. O medo bateu, o amor lança fora o medo. E principalmente o amor à palavra. Quando você ama a palavra, você não se abala com as más notícias. Esse é um caminho que eu tenho seguido, eu tenho conseguido me manter a mente sã diante disso, porque o pior problema que eles querem trazer com esse medo é que a população tenha depressão, tenha medo do futuro, não sabe do amanhã. Na verdade, o nosso amanhã está no Senhor, a nossa vida está guardada nele. Eu tenho procurado guardar a minha mente, o meu coração assim, com a palavra. Exatamente, e o fundamento para isso que você está falando, pastor Rogério, eu estava meditando naquilo que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, né, que é sobre passar por aflições. Ele começa dizendo estas coisas, ele vem tratando de algumas coisas, Jesus vem falando sobre alguns assuntos, ele está falando, na verdade, sobre a ida dele. Ele estava chegando o momento dele ser preso, e ele disse, está chegando o momento, no versículo 32, parafraseando, né, está chegando o momento em que vocês vão me deixar, vão cada um para a sua casa, e vão me deixar só. Mas ele disse, mas eu não estarei verdadeiramente só. Jesus sabia que era tempo do Espírito Santo, que Deus Pai estava com ele. E aí no versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, a única maneira de desfrutar de paz, de ter paz, é considerar aquilo que Jesus disse. Amém.
Então, quando nós nos enchemos da palavra, quando nós colocamos palavra para dentro, por assim dizer, ouvimos a palavra, lemos a palavra, nós ouvimos essa semana da Janaína Albuquerque que os 5 sentidos são as portas de entrada. Então, quando nós colocamos a palavra para o nosso coração, é por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A maneira de se guardar o coração é ouvir a coisa certa, é ler a coisa certa. Jesus disse, o que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo com um propósito, é para que vocês tenham paz em mim. Então, em meio às aflições, eu não prego uma alienação, eu não prego uma desinformação, mas a gente precisa encontrar um lugar de equilíbrio, onde a gente receba a informação para não errar, informação suficiente para não errar, mas, por outro lado, a gente considera, a gente prioriza, a gente coloca num lugar de autoridade, de honra, a palavra de Deus, aquilo que Jesus disse, né? Amém, aleluia, glória a Deus. Então, uma outra coisa também, pastor Rogério, que eu estava pensando muito, meditando esses dias e considerando, é sobre o nosso sacerdócio, né? Não só no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, mas qual mensagem a gente deve dar para as pessoas. Tem pessoas que, como agora, nesse momento do nosso culto, pararam a sua vida. Claro, aqueles que são membros da nossa igreja estão nesse tempo como que congregando virtualmente com a gente, mas tem aqueles que pararam a sua vida para dar ouvidos à palavra de Deus, estão ouvindo. E qual a instrução? Porque além da gente se alimentar da palavra, e isso é a base de tudo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando para outras pessoas, né? Às vezes a gente não tem nem o cuidado de ler aquela mensagem que a gente recebeu no WhatsApp, e a gente já logo compartilha com outras pessoas. E eu penso, e a gente tem dito isso, que a gente deve compartilhar a fé, a gente deve compartilhar a esperança, a paz, compartilhar a palavra de Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que falar para as pessoas, qual a mensagem que a gente deve compartilhar com as pessoas nesse tempo de aflição. A gente sabe que a nossa responsabilidade é sempre grande com relação àquilo que a gente fala como pastor, como ministro, e aquilo que a gente pratica também. Na verdade, a gente sabe que o exemplo arrasta. E em meio a essas informações cruzadas aí nas mídias sociais, eu particularmente me privo de muita coisa com relação a compartilhamentos, a leitura até de algumas coisas, a assistir alguns vídeos. Eu tenho me policiado com relação a essas coisas, porque eu sei que a nossa palavra tem um peso para as pessoas que nos ouvem. Então a gente pode, com o nosso comportamento ou com a nossa palavra, destruir ou levantar a vida da pessoa. Isso mesmo. Então, se a gente tem uma informação trocada ou muitas vezes nem observada de forma correta e rapidamente compartilhamos ou até curtimos, né, de repentemente pode ser que seja interpretado de uma maneira destrutiva para quem nos ouve. Então, a importância dos ministros do Senhor nesse momento se policiarem nessas coisas é muito grande, porque nós temos o poder de verdade de mudar a vida das pessoas com aquilo que sai da nossa boca. Exatamente. E essa responsabilidade foi dada pelo Senhor. Né? Nós temos a capacidade de levantar, tirar a pessoa do monturo e colocá-la entre os príncipes, porque Deus vai usar os pastores, os ministros, para cumprir o que a palavra diz. Amém. Ele faz através da nossa vida. Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos dos profetas. Então, na verdade, ele vai fazer com que os ministros usados por ele sejam uma alavanca para arrancar as pessoas do problema e tirar, ou, se não for observado esses cuidados, as palavras, as atitudes do ministro pode colocar a pessoa na destruição. Infelizmente, a gente tem maus exemplos também no meio evangélico, no meio dos ministros. Não cabe a nós julgar, não é essa a nossa atitude, mas o principal para a gente é observar que nós somos um veículo, um canal de Deus para essa geração, e como isso temos a responsabilidade de transmitir a palavra pura, sem mistura, manter os canais limpos, observados, o cuidado da palavra com relação àquilo que sai da nossa boca e principalmente aquilo que nós compartilhamos nas mídias sociais. Amém. Eu estava pensando um pouco sobre a nossa missão, né, qual o nosso chamado.
há uma unção, ou uma graça, se você preferir assim, sobre o nosso ministério, né? O Ministério Amém. Verbo da Vida. Amém. E a nossa igreja tem uma função. E pensando sobre isso, considerando algumas coisas, eu recebi uma inspiração de rever um pouco e ler mais uma vez a história da vida do pastor Bud, o que moveu ele, a palavra que ele recebeu, a vinda dele para o Brasil, o início dessa obra, e porque ele veio com uma missão, ele veio enviado como um apóstolo, e o apóstolo é aquele que é enviado pelo Espírito Santo com um propósito. Eu creio numa unção específica, numa graça específica que pastor Bud carregava e que hoje está operando nas nossas igrejas, escolas, no nosso ministério. E é interessante, eu estava lendo sobre isso, e houve um momento na vida do pastor Bud, antes mesmo dele fazer o rema, que ele começou a ouvir umas fitas cassete do irmão Reagan, do papai Reagan, Kenneth E. Reagan. E quando o pastor conheceu a palavra de Deus, pastor Bud, e o chamado dele ficou mais forte e mais claro. E aconteceu que ele recebeu uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar ao coração do pastor Bud, separando ele para uma grande obra. E ele recebeu um comando do Senhor muito interessante. O Espírito Santo disse para o pastor Bud: estude no rema por 2 anos, no rema lá em Tulsa, Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Estude no rema por 2 anos e depois vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. Então, há uma unção sobre o Ministério Verbo da Vida, um propósito que eu acredito que a gente pode traduzir nessa palavra que pastor Bud recebeu. A gente foi chamado para levar a palavra de Deus, para libertar o povo. Então, a gente tem uma grande missão. Claro que a gente não está fugindo da responsabilidade de evangelizar pessoas, mas nós do Verbo da Vida, e eu quero dizer, nós como um todo, a igreja, não só os ministros, temos uma unção para levar, para ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Então, existem pessoas que estão precisando nesse tempo, homens e mulheres de Deus, que são sérios, que estão levando a sério tudo que está acontecendo, que amam ao Senhor, amam a palavra, mas precisam ser instruídos de forma correta sobre, por exemplo, o caráter de Deus. Então, eu já ouvi pessoas dizendo: olha, Deus está enviando esse mal, Deus está enviando esse vírus para o povo se abraçar mais depois de passar dessa pandemia. Não, Deus não está enviando nenhum vírus, porque dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito. Deus não tem doença no céu para dar para o povo. Jesus está no negócio de curar e não de enfermar. Então, na verdade, essa palavra traduz o chamado do pastor Bud. Quando eu estava lendo e li esse comando de Deus para o pastor Bud: vá e ensine a minha palavra, leve a minha palavra para libertar o meu povo no Brasil. Isso é muito assim, quando você fala ensinar a palavra, acaba ficando muito genérico, né? Se você não tiver cuidado, você pensa, não, é para ensinar sobre todos os assuntos. De fato, a gente deve conhecer a palavra, a gente deve estudar a doutrina bíblica, e que aborda vários assuntos. Mas quando o pastor Bud recebeu essa palavra, ele já estava debaixo de uma outra unção também, que foi a palavra que o irmão Reagan recebeu. E eu também estava lendo como foi que o irmão Reagan, papai Reagan, começou o rema nos Estados Unidos, né? O Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá nos Estados Unidos, que foi fundado por ele em 22 de agosto de 1983. Então, isso foi quando pastor Bud chegou no Brasil. Mas quando o irmão Reagan funda o Centro de Treinamento Bíblico Rema, é interessante, foi fundado em 1974, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Então, o Rema foi fundado em 1974, na cidade de Tulsa, Oklahoma, pelo reverendo Kenneth E. Reagan, depois dele ter recebido um mandato divino. É sobre esse mandato divino que eu quero falar, porque ele traduz a unção, o manto, né, sobre a vida do irmão Reagan e do Rema, que ele ouviu: vá e ensine fé ao meu povo. Então, o pastor Bud, ele veio para o Brasil para libertar o povo com a palavra de Deus. E ele recebeu a unção de Kenneth Reagan, dizendo: vá e ensine fé ao meu povo. Eu acho que se a gente juntar
Tanto a unção que a gente carrega, que é o manto que estava sobre o pastor Bud, que hoje está sendo carregado pelo Ministério Verbo da Vida e liderado pelo apóstolo Guto. A gente pode dizer que hoje a nossa missão é libertar o povo com o conhecimento da palavra da fé. Então, por mais que a gente deva de fato ensinar a palavra de forma geral, levar conhecimento para o povo, a gente não pode abandonar o DNA que a gente tem, que é a palavra da fé. A gente precisa ensinar fé ao povo, a gente precisa ajudar o povo a desenvolver fé, a fazer fé crescer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente vai de fato falar sobre vários assuntos, mas vamos falar mais sobre fé do que qualquer outro assunto, porque esse é o manto que a gente carrega. Então, eu penso que num tempo desse, onde o medo, o pânico, o pavor tenta se aninhar, né, se instaurar, ser instaurado e encontrar algum lugar na vida da gente, a gente mais do que nunca deve ensinar o povo a viver uma vida de fé, a ser ousado em fé, né? A fazer exatamente aquilo que você ensinou aqui hoje, pastor Rogério, que é, apesar do que a gente está vivendo, a gente deve falar a palavra. Para cada situação que a gente enfrenta nesse tempo, a gente tem uma palavra específica na Bíblia que a gente pode confessar e declarar. Eu certa vez ouvi, se não me engano, o apóstolo Sérgio Pessoa, apóstolo Serjão falando, e guardei isso mesmo no coração e tenho feito isso, que o salmista, o grande rei Davi, né, o adorador de Israel, ele sempre confessava aquilo que ele precisava que Deus fosse na vida dele. Então, se ele está cercado por um exército, ele dizia: o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente em tempo de tribulação. Se ele estava passando por alguma falta, por alguma necessidade, ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, ele sempre declarava aquilo que ele queria que Deus fosse e se manifestasse para ele, como Deus iria se manifestar para ele. Então, ele confessava a partir de uma inspiração e a partir também do conhecimento das Escrituras. Amém. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, mais um pouco sobre isso, pastor Rogério, sobre confissão, sobre a gente, o que você tem feito e o que o povo deve fazer nesse tempo no que diz respeito a confessar a palavra. Eu tenho observado que essa questão do medo tem dominado bastante a mente das pessoas. A palavra diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, com a mente perturbada por tanta informação negativa, acaba saindo coisa errada da nossa mente, da nossa boca. A gente acaba confessando coisa errada se nós dermos ouvido a tanta informação negativa. Por outro lado, se nós dermos bastante atenção ao que a palavra diz, não vai sair outra coisa a não ser a palavra. Então nós temos que ter uma atitude com relação a isso, guardando a nossa mente dessas informações, porque esse medo, esse pavor, pastor Márcio, tem dominado o público. O povo tem ficado à mercê dessas informações e se enclausurado, alguns entrando em depressão por ver a sua conta bancária quebrando, suas empresas falindo, seus negócios parados, empregados, funcionários querendo salário e o empresário não podendo arcar com as despesas porque parou tudo. Nós já estamos encaminhando para o segundo mês, se eu não me engano, nessa luta. Exatamente. Então, empresa nenhuma, com 2 meses parado o faturamento, consegue manter funcionário trabalhando ou recebendo, que seja. Então, esse medo tem dominado a mente das pessoas a ponto de elas não observarem o que a palavra diz. Até os cristãos, até que a igreja tem se posicionado, mas boa parte dela ainda é dominada pelo medo, ainda se frustra de falar a palavra se não guardar a sua mente daquilo que vem de informação contrária. Na verdade, quando a palavra diz que a paz de Deus que excede todo entendimento, quer dizer, vai fugir do teu entendimento. Não Isso dá para você ficar no teu controle, porque o teu controle falhou até agora. Então permita com que o controle de Deus, a paz de Deus, controle a sua mente, permaneça em paz, para que você possa meditar e observar o que a palavra diz e confessar a palavra. Porque a confissão, ela passa pela sua mente, mas ela não sai da sua mente. Amém. Ela vem do seu coração. Isso mesmo. A palavra, ela passa pela sua mente, mas se a sua mente está conturbada, você com esse medo, com esse desespero causado pela informação errada, vai fazer uma barreira para que essa palavra de fé chegue ao seu coração. E fé é do coração, não é da mente. Isso mesmo. Então, se a palavra não chega ao seu coração de forma adequada, dificilmente da sua boca sairá a palavra de fé para mudar a situação.
Dificilmente você vai fazer como o salmista disse, como o pastor falou aqui, fazer com que Deus seja para você aquilo que você necessita. Porque o que você tem na mente está bloqueando a informação da palavra. A sua mente está dominado de medo. Por isso a palavra diz que nós temos que levar o nosso entendimento cativo à obediência de Cristo. A obediência de Cristo é a obediência da palavra. Amém. Você precisa fazer com que a sua mente seja dominada pela palavra. Você precisa dominar a sua mente com a palavra, renovar a sua mente com a palavra, para que o medo não possa fazer morada em você a ponto de impedir com que a fé chegue, a palavra chegue ao seu coração e fé seja gerada através dos seus lábios. Porque, na verdade, fé sem palavra não existe. O diabo sabe disso. Verdade. Porque a fé, ela vem da palavra. Então, se o medo domina a sua mente a ponto de prender a informação chegar ao seu coração, você nunca vai ter fé. Então, o diabo sabe disso. Por isso a palavra fala que a paz, que excede todo o nosso entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Amém. É importante guardar a mente e o coração nesse momento, para que o seu fluxo de confissão não seja alterado. Então, a informação correta é essa, é policiar o medo na sua vida. O medo não pode paralisar você, nem a sua mente. Muitos empresários hoje estão em depressão, muitos funcionários com medo de perder emprego. O medo tem dominado a população, como o senhor já disse. O medo tem feito as pessoas pararem de viver. O medo é o responsável pela falência da família, pela falência do governo, porque, na verdade, muita gente sabe da verdade, mas ela não pratica a verdade, porque o medo domina a verdade na vida da pessoa. O medo paralisa a pessoa. Então, quebra esse espírito de medo na sua vida, porque o medo é um espírito. Não permita com que a sua mente seja uma trava, uma barreira para que a palavra chegue ao seu coração, para que o fluxo da palavra chegue ao seu coração e retorne à sua boca com a palavra de confissão poderosa, que é a palavra de Deus. Aí você vai fazer o exemplo que o pastor Márcio disse, fazer como Davi fazia. Você vai tornar o Senhor aquilo que Ele precisa ser para você, que você precisa Amém. Que Ele seja para você. Se é de prosperidade, você vai falar, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se é falta, por momentânea que seja a falta, você pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim como o exemplo que o Senhor deu do salmista. Agora, para que isso aconteça, essa palavra saia com fé, você precisa guardar a sua mente com a palavra. Amém. Então não dê notícias erradas às pessoas, guarde para você a palavra, não deixe com que essas informações, e nem seja um canal de informações erradas, seja um canal que flua apenas a palavra. Amém, pastor? Amém. Então, eu juntei tanto a palavra que o pastor Bud recebeu com a palavra que o irmão Reiga recebeu, e escrevi aqui, leve a minha palavra para ensinar fé e libertar o meu povo. Então, esse é o propósito, se a gente pudesse traduzir a unção que está sobre a nossa vida, o propósito do nosso ministério ou da nossa igreja, eu traduziria exatamente dizendo, leve a minha palavra para ensinar fé e libertar o meu povo. Então, tanto para a gente viver uma vida de fé e confiança, como para a gente ministrar a fé e confiança para outras pessoas, a gente precisa estar se enchendo da palavra. É por isso que Provérbios capítulo 4, o versículo 20, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, como eu disse, são as portas de entrada, os 5 sentidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? São vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, se eu quero gerar vida e saúde na minha própria vida, e também na minha ministração, eu preciso me encher da palavra. Tanto me encher da palavra, ouvindo a palavra, como lendo a Bíblia, lendo bons livros, e assim a gente vai alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. O versículo 23 de Provérbios capítulo 4 diz assim, sobretudo que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Como o pastor Rogério acabou de dizer aqui, fé é do coração. Então, eu alimento o meu coração com a palavra. Guardar o meu coração, proteger o meu coração, é estar colocando as informações ou a revelação certa no meu coração. Porque do meu coração vão fluir as fontes de vida. Então, a palavra é vida, a palavra é cura. Eu estou colocando vida e cura, vida e saúde para dentro do meu coração,
a minha boca, como Jesus ensinou, vai falar daquilo que está cheio no meu coração. É dessa forma que a gente guarda o coração. Então, tanto para aquilo que a gente vai confessar com relação à nossa vida, como com a ministração que vai sair para a gente abençoar pessoas. Então, a gente precisa, nesse tempo, andar debaixo da unção que está sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Você que é membro da Igreja Verbo da Vida, você que é graduado do Rema, há uma unção sobre a nossa vida para ensinarmos fé, para ajudar as pessoas a andar em liberdade. Lembra? O conhecimento da verdade liberta. João 8,32, e conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida vos libertará. Quando João fala a respeito da oração sacerdotal que Jesus fez, pastor Rogério, ele, lá no capítulo 17 de João, no versículo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade que a gente conhece, que promove libertação, liberdade, é a palavra de Deus. Então, a gente deve se encher da palavra de Deus para viver uma vida de liberdade e pregar a palavra de Deus para que as pessoas desfrutem de liberdade. Foi essa palavra que o Senhor deu ao pastor Bud quando ele veio para o Brasil, para libertar o povo de Deus, com uma palavra de Deus. Então, leve a minha palavra para ensinar fé e libertar o meu povo. Eu creio que essa frase traduz a nossa missão, o nosso DNA. Não estou querendo ser pretensioso com isso e dizer qual é a missão. Quem diz exatamente qual é a missão, embora já esteja estabelecida, é o nosso presidente, o apóstolo Guto Emery, mas eu quero incentivar você a não fugir do seu DNA, assumir mesmo sua posição de autoridade e pregar fé. Não se intimide com aquelas pessoas que dizem que a palavra não funciona, que debocham, que fazem chacota do que a gente crê. Nós cremos que Cristo é aquele que cura, nós cremos Amém. Em milagre, nós cremos no poder de Deus, cremos que haverá um grande avivamento de cura, e já tem acontecido. Nós já temos tido resposta, testemunho de pessoas que constatadas, foram diagnosticadas com esse vírus, e nós oramos, pessoas foram curadas. Amém. Mas eu quero te incentivar a seguir em frente, a avançar nisso tudo. Pastor Rogério, a gente está chegando já ao fim desse tempo aqui, desse formato diferente do nosso culto, e eu queria que você já fizesse suas considerações finais, e se tiver alguma coisa no seu coração para ministrar, fica bem à vontade, a gente está em casa, aqui é a nossa casa. Amém. Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando da palavra. Eu creio que esse é um tempo onde Deus vai realmente fazer diferença daqueles que servem a Ele para aqueles que não servem. Amém. E nós somos daqueles que servem a Deus. Nós somos daqueles perseverantes, que não retrocedem. Esse é um exemplo que a palavra tem nos dado. A perseverança da palavra, a crença no que a palavra diz, a fé no que a palavra diz, vai mudar toda a nossa história. Tem mudado. Amém. E vai mudar. E você não deve ficar de fora desse movimento de cura. Você é um agente de cura do Senhor aqui nessa Amém, terra. É isso mesmo. Então, notícias chegarem para você com relação a pessoas da sua família que você ainda não tem o evangelho, ou conhecidos no trabalho, seja onde for, você tem autoridade sobre a sua vida para repreender essa enfermidade e jogar esse mal por terra. Claro que você pode compartilhar conosco, para que nós estejamos orando em família, juntos, para que você possa ver resultados também. Mas não esqueça que você também é um agente de cura para o Senhor. Você é aquele que carrega a unção dentro de você, para que você possa manifestar essa unção, é preciso que você tome posição. E, na verdade, os pensamentos errados que dominam as pessoas paralisam até nessas ações. Quando nós temos a atitude correta, com o coração correto na palavra, o medo não vai te parar, você vai impor a mão sobre o enfermo e você não vai pensar, talvez eu pegue o Covid, né? As pessoas pensam assim, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira como pastores para atendê-los aqui, estamos colocando a nossa vida também em risco. Porque podem vir pessoas aqui com o problema do vírus e nós temos que orar por essas pessoas. Amém. Nós não vamos deixar de impor as mãos sobre elas porque elas têm o vírus, porque nós cremos no que a palavra diz. Nós somos agentes transformadores, agentes de cura. Então, se a pessoa vier com um problema aqui, ela vai receber sim a oração, se ela sim quiser, a imposição de mãos, e ela vai sair daqui curada no nome de Jesus. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira,
das 9 da manhã às 4 da tarde, cada dia aqui para receber você, para orar por você, se você assim desejar. Então nós não temos a preocupação ou medo de pegarmos o vírus por termos contato com qualquer pessoa contaminada. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ofício, e como agente ministrador de cura para você, nós vamos estar aqui impondo a mão sobre você. E temos certeza que nem nós, nem vocês sairão daqui infectados, porque o poder de Deus é para quebrar esse vírus no meio, para matar de vez essa história. A história do Covid não vai atingir a igreja brasileira e nem a igreja mundial. O povo de Deus tem que se levantado para isso. Eu quero que você possa agir como agente de cura na sua comunidade, no seu bairro, no seu emprego, na sua empresa, onde você estiver. Porque você é esse, sim, agente de cura que o Senhor levantou para essa nação. Então fique pronto para esse tempo, porque Deus não vai usar apenas pastores, não. Deus vai usar o povo dele nessa terra. Cada um no seu chamado, cada um cumprindo o seu propósito, que é o principal. Assim como o pastor falou sobre a questão da vinda do pastor Bud para o Brasil, ele cumpriu o propósito dele. O propósito que Deus tinha para a vida dele era o principal para ele. E, na verdade, todas as coisas foram acrescentadas. Verdade. Ele chegou aqui com uma certa dificuldade no início, mas no final da sua carreira, quando ele cumpriu a sua carreira, ele vivia plenamente em prosperidade, suprido em todas as áreas, Amém. Vendo fluir a palavra através dos ministros levantados por ele. Então, esse é o princípio da palavra, prosperidade em todas as áreas. Alcançar você e fazer de você um agente de prosperidade, um agente de cura e um agente de libertação para essa nação. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra, creia nisso, porque você é capaz. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Rogério. Quero agradecer você, a gente está terminando já. Eu quero te ajudar ou te incentivar, através desse formato novo que a gente está fazendo. Não serão todos os cultos assim, mas a gente teve a direção de fazer pelo menos esse culto assim. Teremos outros também nesse mesmo formato, convidaremos mais algumas pessoas, além das nossas lives que a gente tem feito com grandes homens e mulheres de Deus, que Deus tem nos abençoado. A gente já vai ter mais novidades nessa área, mas eu quero te incentivar a fazer contato com pessoas e ter esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, eu e o pastor Rogério, conversar sobre cura, conversar sobre o poder de Deus, conversar sobre princípios da palavra, falar sobre coisas boas, sabe, compartilhar o testemunho de pessoas que foram curadas, de pessoas que já estão recuperadas. Não fique só conversando sobre coisas que não são boas, mas converse principalmente sobre a palavra de Deus, sobre bons resultados, e você vai ver como isso vai te inspirar, vai te fazer uma pessoa mais confiante em Deus, mais ousada, e vai ser uma bênção. Então eu quero terminar orando por você. Vamos abençoar a sua vida. Se você está assistindo o nosso culto, participando do nosso culto e participou desse bate-papo aqui e não entregou ainda a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te dar a oportunidade de fazer de Jesus Cristo o seu Senhor. Amém. Fazer de Jesus Cristo o seu Salvador. Você pode entregar a vida a Jesus Cristo agora mesmo. Você pode colocar a sua vida diante dele. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu quero dedicar a minha vida, eu quero abrir o meu coração para você fazer morada no meu coração. E você pode também, nos comentários aí, deixar o seu contato. Nós vamos entrar em contato com você, vamos te dar instruções do que fazer a partir de agora, qual o próximo passo a dar. Você vai ver que sua vida não será mais a mesma. E se você também fez contato com a gente e de alguma maneira tem algum sintoma, algum pensamento de que está com esse vírus ou contaminado, está se sentindo mal, ou aí na sua casa tem algum familiar seu que está com um sintoma, nós vamos orar por você, e nós cremos mesmo que o poder de Deus, mesmo a gente separado aí, e não tendo contato físico, mas a palavra transcende, a unção transcende essa distância, essa barreira dessa distância virtual. Eu creio que o poder de Deus vai alcançar você aí na sua casa, aí onde você está, e você vai desfrutar de cura divina. Amém. Então eu vou orar por você, quero que você feche seus olhos agora. Se você tem alguma parte do seu corpo que você está com dor ou que está enfermo, eu quero que você coloque a mão sobre a parte do seu corpo que está enferma, e você vai receber o poder de Deus agora. Pai, nós cremos de todo o nosso coração que a sua palavra é a verdade,
que ela não volta vazia, e ela diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele carregou com todas as nossas enfermidades e dores. E a sua palavra também diz que sinais seguem aos que creem no nome de Jesus. Por isso, no nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda doença, toda dor, todo sintoma, e nós declaramos agora mesmo, receba a sua cura, aí mesmo onde você está, receba a cura para a sua família, em nome de Jesus. Seja completamente curado, do topo da cabeça à planta dos pés. Você que é filho de Deus, que é crente, você tem direito a essa vida de saúde e de cura. Receba em nome de Jesus a manifestação do Espírito de ressurreição. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que, segundo a palavra, vivifica o nosso corpo mortal. Eu declaro vida de Deus fluindo para cada célula do seu corpo, trazendo vida para cada célula do seu corpo. Agora mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana próspera, uma semana cheia de oportunidades divinas. Isso tudo vai passar, já está passando, é um vento que já está indo embora. Amém. É uma leve e momentânea tribulação. Não é tão pesado como a gente pensa, nem vai demorar tanto tempo como a gente imagina. Deus te abençoe, seja abençoado na prática da palavra. Amém. Amo vocês, shalom. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Bom estar falando com vocês. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Falar sobre dízimos e ofertas. É um tempo muito importante, nesse momento, você participar conosco de dízimos e ofertas. E eu vou trazer uma palavra que diz em 2 Coríntios 9, versículo 6. E o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amados, nós somos uma igreja do fogo, do poder, da palavra, da unção, mas também nós somos da alegria. Você tem que semear com alegria, meu irmão. Chegou esse tempo na sua vida de você semear com alegria. Deu ruim? Ah, eu terei. Você tem que semear com alegria, trazer a palavra de Deus para a sua vida, a prática da palavra. Então eu estou trazendo um desafio a você. Essa é a palavra correta. Você semear e vir aqui. Nós estamos de segunda a sexta-feira. Você vai vir aqui. Se o problema é a questão de translado, use a máscara, faça os trâmites legais, mas venha receber também a oração. Querido, esse é um tempo de você enfrentar os desafios, você romper barreiras. E eu creio, quem dá com alegria, querido, quem semeia com alegria, vai transbordar, querido, vai transbordar a sua vida, os seus lagares, vai transbordar tudo aquilo que você deseja. Lembre-se, 2020, ano dobrado. Não terminou, apenas começou. Creia nisso, que esse é o tempo do Senhor para a sua vida. Coisas novas vão se levantar. Os desafios estão aí, mas você vai olhar para a tempestade ou você vai olhar para o dono da sua vida, o Senhor Jesus. Vá de encontro ao mar, querido. Vá de encontro às tempestades. Avance, cresça e prospere. Esse é o ano que nós vamos prosperar cada vez mais. A sua empresa vai crescer mais. A sua vida vai crescer mais. Você vai passar e avançar muito mais. Em o nome de Jesus, nós estamos aqui e cremos que esse é o tempo de Deus para a sua vida. Vamos romper juntos. Amém? Eu te amo em o nome de Jesus. Amém.